Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Hoje nós vamos ter um combo de dois vídeos, né? Então nós vamos falar do Didática, do José Carlos Libânio, e também desse outro tema que é Educação Escolar, Política, Estrutura e Organização. E vamos trazer também aí questões, um pequeno simulado aí que vai tratar do Libânio, né? Desses autores, a Mirza Seabra, sempre estão caindo aí, o Toste, estão sempre caindo aí nos concursos, tá? Então nós vamos ter um simulado e esse PDF você pode adquirir. Tem o link na descrição do vídeo, né? Esse PDF ele tem esses autores, tem um a Passos, tem Vitor Paro, tá? Então é sempre naquele estilo resumo, perguntas. Então vamos lá. Então, bom, na descrição do vídeo, pela Hotmart, você consegue adquirir esses PDF, né? Hoje nós vamos falar de educação escolar, política, estrutura e organização, e depois vamos falar de didática do José Carlos Libânio, né? Esse também é do José Carlos Libânio, só que com outros autores, tá? A Mirza e também o José Ferreira. Então vamos lá. Educação escolar, política, estrutura e organização. Então, essa é uma obra, né, que é um dos pilares para entender como a educação brasileira é organizada, indo além da sala de aula para explicar as leis, a gestão e o papel da escola na sociedade atual. Então, Libânio e os seus coautores defendem uma escola que garanta a todos o acesso ao conhecimento sistematizado como ferramenta de inclusão social. E aqui quero já falar um ponto importante. Quando o Libânio traz essa ideia, né, de uma escola garantir todo esse conhecimento que a humanidade acumulou, né, sistematizou ao longo do tempo, que isso é importante, que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e que isso é uma ferramenta de inclusão social. Veja, né, garantir a todos, né, eu sempre tenho enfatizado bastante isso nas aulas, que a nossa legislação, os nossos autores sempre estão usando palavras amplas, não é para uma parte, não é apenas para alguns, é para todos, ok? Então vale a pena guardar isso na hora de você responder. Bom, e as funções da escola na sociedade contemporânea? Quais são essas funções hoje da escola? Então, eles vão falar dessa crise, né, que a escola, de identidade que a escola vive, o seu papel, o que ela deve fazer, né? Então, que ela fica ali dividida entre uma instituição de acolhimento social ou de ensino de conteúdos, né? Então, muitas vezes a escola começa a fazer tanta coisa que a gente fala que a gente perde até o nosso foco, que é, né, o aprendizado, tá? Então, ele vai discutir isso, né? Vai discutir essa questão aí, essa crise que a escola vive. E certamente você já deve ter falado disso. Oh, não, a escola faz muita coisa na saúde, né? Na assistência social e tal, certo? Então, ele vai debater essa questão. E aí ele coloca a função social, né? A escola deve promover a síntese entre formação para a cidadania e formação para o trabalho, ou seja, uma síntese disso, né? Mas a escola não pode esquecer do seu foco, que é a aprendizagem, né? E educação de qualidade. Para Libânio, não há democracia real sem que as camadas populares dominem o conhecimento científico, tecnológico e as linguagens português, matemática e etc. Ou seja, a escola ela tem uma função essencial, que é o objeto da sua existência, que é a aprendizagem do aluno, né? Então a escola está lá para isso, essa é a função da escola. Isso não tira outros papéis, obviamente, da escola, a função social, sem dúvida, né? A escola ela tem que formar para a cidadania, para o trabalho, a questão ética, tudo isso, mas isso não pode, né, anular a questão da educação de qualidade.
Então ele vai falar também da política e organização do sistema de ensino. E aí, claro, o livro vai detalhar a estrutura educacional do Brasil na sua forma legal, né? Então, a gente tem a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9.394/96, os níveis de ensino que nós temos, né? Então, nós temos a educação básica, que está dividida em infantil, fundamental e médio, e educação superior, né? Nós temos esses dois níveis de ensino, a básica e a educação superior. A básica tendo infantil, creche, pré-escola, né? Fundamental, os anos iniciais, anos finais e o ensino médio. Lembrando que a obrigatoriedade começa na pré-escola a partir dos 4 anos, né? Não, a creche não entra nessa obrigatoriedade. E a educação superior também não é obrigatória, e vai aí abranger aí os cursos de ensino superior, as pós-graduação, mestrado, doutorado e etc. Tá? Bom, os sistemas de ensino, né? Então, a colaboração entre União, Estados e municípios e o que cada um faz, né? Lembrando que a União é o grande gerenciador aí disso, embora a União tenha universidades federais, escolas, institutos federais, né? Ela é um grande gerente disso. Ela não cuida tão diretamente da educação quanto estados que têm a responsabilidade aí do ensino médio e do ensino fundamental e os municípios que ficam com a educação infantil e com o ensino fundamental. Muitas vezes nós vamos encontrar estados, né, que compartilham ali com os municípios o ensino fundamental. Normalmente o estado acaba ficando mais com os anos finais e os municípios com os anos iniciais, mas isso é uma realidade que depende muito de cada cidade, de cada estado. E a gestão democrática, que é essencial, está na Constituição, que é um princípio constitucional. A escola deve ter autonomia, mas essa autonomia é participativa, envolvendo conselhos escolares e a comunidade. Essa ideia de gestão democrática, ela é essencial que a gente tenha em mente. Lembrando que na Constituição isto é colocado para as unidades, as escolas públicas e não para as escolas privadas. Ah, então a escola privada não pode ter uma gestão democrática? Pode, claro, né? Se ela quiser, ela pode. Mas ela não está lá na Constituição que ela tem que ter, né? Quem tem que ter é o público, tá? A esse não há alternativa senão a gestão democrática. Bom, e essa organização das escolas, né? Então o Libânio ele vai promover aí, né, um debate do que ele chama essa visão de gestão que ele chama de gerencialista, né? Faltou aqui um N, democrática ou socioprofissional, que busca o equilíbrio entre a dimensão administrativa, organização de recursos, tempos e espaço. E aí, claro, isso às vezes na gestão é bem complicado, porque às vezes a pessoa fica muito focada na administrativa e esquece a essência que é a pedagógica, né? Então, que é a dimensão pedagógica, que é o foco no ensino e na aprendizagem, a razão de ser da escola, mas é importante assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então não pode largar o administrativo, senão isso afeta o pedagógico. Mas a gente não pode ser só administrativo e largar o pedagógico. Então, por isso, a ideia do equilíbrio. E o papel do diretor e da equipe, que devem atuar como mediadores, garantindo que a parte administrativa sirva para que os professores consigam ensinar e os alunos consigam aprender. Então, essa é o modelo ideal, né? Que há esse equilíbrio entre o pedagógico e o administrativo e que as coisas funcionem. E que não seja apenas, né, uma gestão só administrativa, burocrática, esquecendo do pedagógico, ou apenas meramente pedagógico, esquecendo do administrativo, porque um vai implicar em prejuízo ao outro, né? Uma escola que a administração é desorganizada acaba implicando em problemas no pedagógico. E o quarto ponto, que é o trabalho pedagógico e o currículo, né? Diferentes visões
puramente espontaneístas, então aquelas ideias que ah, é, quando a gente começa na carreira, a gente tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Então, às vezes, a gente vai para uma aula sem preparar nada. Eu, pelo menos, já aconteceu comigo, até por conta da correria, e a gente inventava lá na hora, meio espontâneo umas coisas, né? Então, isso é ruim, né? A gente tem que ter aí, valorizar o papel do professor como mediador do conhecimento e, claro, ter um preparo para isso, um planejamento para a aula. Então, o que é importante? O currículo, que é visto como um conjunto de saberes, valores e experiências que a escola seleciona para transmitir. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, por que é projeto político-pedagógico? Porque é uma seleção, né? E toda seleção implica em escolhas. E escolhas são políticas, certo? Então, deve haver uma articulação entre o currículo formal, o que está nos documentos, e o currículo real, o que acontece na sala de aula, certo? Então, é importante que haja essa articulação entre o currículo formal e o currículo real, certo? Para que ele faça sentido, para que tenha uma aprendizagem significativa e para que tudo funcione a favor da aprendizagem. E o planejamento é essencial para evitar o improviso. O plano da escola, o plano de ensino, o plano de aula devem estar integrados. Então, sem planejamento fica uma bagunça, né? As coisas não conversam porque espontaneamente não dá para prever o que o outro vai fazer. E é claro, o planejamento ele não é uma coisa engessada, não é uma coisa que não se pode mexer. É uma coisa que vai sendo adaptada, flexibilizada, dependendo das situações, mas é importante que ele exista, ok? Então, nesse sentido que ele coloca aí como essencial esses pontos, tá? Então, quando falamos de gestão, tem essa questão da dimensão administrativa, pedagógica e o papel do diretor e da equipe, que deve ser um mediador para que esses dois setores funcionem sem que o administrativo tome conta de tudo, né? Obviamente. E que o pedagógico, óbvio, que é aquilo que é a razão de ser da escola, então ele tem uma predominância importante, mas ele depende também do administrativo, né? E aí, claro, o trabalho pedagógico, que tem o olhar do currículo, que é importante, e também a questão do planejamento, ok? Quais são os desafios atuais, né? Então, a inclusão e a diversidade. Olha aqui os desafios, né? Então, a obra aborda temas modernos como a educação inclusiva, a escola deve estar preparada para atender às necessidades educativas especiais sem perder a qualidade do ensino. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A escola precisa atender essas necessidades e não perder essa qualidade de ensino. E a gente tem cuidado, às vezes, com umas frases que as pessoas falam, né? Ah, como é que é possível ter qualidade de ensino com 5 inclusões? Eu ouvi essa frase outro dia, né? E aí eu pergunto assim: a culpa da qualidade do ensino é da inclusão? Não, né? Então a gente precisa estar atento com algumas frases que parecem querer buscar algum culpado. Então, quando não tinha inclusão, uma sala que não tem inclusão é uma sala que vai super bem, que vai, né? Não necessariamente. Claro, 5 inclusões impõem desafios, dificuldades, etc., que a escola deve preparar. Ah, mas é muita inclusão numa sala só. Dependendo da inclusão, é possível, enfim. Aí a escola que tem que administrar essa situação também. Por isso que ela deve estar preparada, né? E as tecnologias, as chamadas TICs, né? Tecnologia de informação e comunicação, não como acessórios, mas como novas formas de aprender e produzir conhecimento. Veja, e as TICs
elas dependem sim de um planejamento, de toda uma política educacional. Não é meramente colocar a lousa e o computador que vai garantir a qualidade na educação. Se isso não for feito com planejamento, como a gente viu anteriormente, né, tiver as coisas muito bem amarradas, simplesmente nós vamos trocar o quadro branco ou negro por um PowerPoint, certo? Então, é preciso muita atenção nisso. Então, aqui umas dicas para Libânio e a organização escolar, né? Se a questão da prova citar essa obra, busque alternativas que equilibrem conhecimento científico com compromisso social. Então, o que é a busca aqui? É o equilíbrio. Não é nem tanto um, né? Ah, não, porque a escola tem que prezar por formar bons cidadãos e tal, aí esquece o conhecimento científico. Ou a escola deve formar o cara para passar no vestibular e esquece o compromisso social. Então é o equilíbrio, né, que é importante. A gestão participativa e a eficiência pedagógica, certo? Que as coisas têm que estar casadas. Não é porque uma escola, porque a escola, olha, fez ali a gestão participativa, virou uma bagunça. Então é porque não está organizado para ser uma gestão participativa eficaz, certo? E muita gente confunde gestão participativa com assembleísmo. Ah, olha só, vamos trocar esse quadro de lugar, vamos consultar todo mundo, né? Vamos pegar ali o vaso e mudar, vamos. Não, aí é assembleísmo, certo? Por isso que tem gestão. Determinadas medidas têm que ser tomadas ali no dia a dia, e claro, se gerar alguma situação, você vai conversar, vai falar, vamos ver, vamos rever, estou ouvindo a opinião de vocês, realmente, né? Vocês têm razão, isso aqui não ficou legal. Isso é uma gestão participativa, é uma gestão que dialoga, certo? Não é uma gestão que também, amanhã nós vamos decidir se nós vamos comprar giz branco ou giz colorido, tudo é colocado em votação e participação. Isso é assembleísmo, né? Isso não é eficaz, porque determinadas decisões precisam ser tomadas até para a eficiência pedagógica, né? Claro que falando de aquisição de material, tudo que é com verba tem que ser colocado ali numa ata, né? Fazer esse procedimento, isso é verdade, né? Isso tem que ser feito mesmo, né? Mas muitas vezes se especifica, vamos comprar material pedagógico, aí já inclui o giz, não precisa ficar debatendo ali detalhes, né? Cumprimento da LDB e autonomia da unidade escolar. Muita gente fala assim, autonomia, então vamos fazer o que a gente quer. Não, a gente tem uma legislação, nós precisamos cumprir essa legislação, certo? Então não é essa coisa, autonomia eu faço o que quero. É uma autonomia dentro das regras, né? Dentro da legislação, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do Didática, do José Carlos Libânio, que é um livro que despenca nos editais. Ele aparece aí em vários editais. É um livro muito, 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 muito presente nos concursos públicos, né? Então vamos lá. Bom, essa é a obra clássica de José Carlos Libânio, é o clássico dos concursos, é um clássico aí sempre cobrado, obrigatório em praticamente todos os concursos para professor. Isso é verdade, né? Nela o autor fundamenta a pedagogia crítico-social dos conteúdos, defendendo que a escola pública cumpre sua função social quando ensina conteúdos científicos de forma sólida às camadas populares, instrumentalizando-as para a transformação da sociedade. Então, primeira coisa importante aqui, que é essa tendência pedagógica que defende e fundamenta o José Carlos Libânio, que é a pedagogia crítico-social dos conteúdos, inserida aí entre as pedagogias progressistas. Tá? Se você não está por dentro de tendências pedagógicas, tem um vídeo no meu canal que fala disso.
das tendências, né, liberais e das tendências progressistas, e que está incluída aí a pedagogia crítico-social dos conteúdos, né? Bom, e aí a essência disso é que nossa função social da escola ela precisa transmitir os conteúdos científicos de forma sólida. Nada daquela história, o pessoal aqui é mais carente e tal, vamos dar um basiquinho aqui, né, para eles, né? Então, é uma crítica, não, nós temos que ensinar os conteúdos científicos para essas camadas populares para que tenhamos a transformação da sociedade. E aí vem o conceito de didática, certo? Para Libânio, a didática é o ramo da pedagogia que estuda o processo de ensino-aprendizagem em sua globalidade. Então é importante você anotar isso, porque isso cai. Conceito de didática, ramo da pedagogia que estuda o processo de ensino-aprendizagem. Anote, porque eu sempre falo, né? Quando você anota, você movimenta mais questões aí no seu cérebro, né? E isso faz com que você assimile melhor os conteúdos, ok? Bom, mediação. A didática estabelece a ponte entre a teoria da pedagogia e a prática em sala de aula. Então, a didática é que faz essa junção. E eu sempre falo, gente, muitas pessoas falam assim, o importante é a prática, o importante é você saber, né, dominar a sala de aula e tal. E outros falam, né? Então, os dois são importantes, né? A teoria é importante para a prática e a prática é importante para a teoria, tá? Então, muitas vezes, qual é o ramo, né? Qual é a ponte que entra aí para unir esses dois? É a didática. Por quê? Tem gente que sabe muito, mas não sabe passar, né? E tem gente que tem boa habilidade de desenvoltura, mas tem muitas fragilidades teóricas, certo? E a didática é essa ponte que faz fluir, né, a questão teórica e prática, ok? E o binômio ensino-aprendizagem. Não existe ensino sem aprendizagem. O professor ensina para que o aluno aprenda, e o aluno aprende através da atividade mediada para o professor. Por que ele fala da importância desse binômio ensino-aprendizagem? Ele fala, não existe ensino sem aprendizagem. Então, qual é a função da escola? É a aprendizagem, né? Então, a gente tem que entender isso. Cada vez isso tem que estar muito claro para a gente, porque às vezes parece que não está claro. E o professor é o mediador dessa situação. É ele que vai fazer essa mediação entre o ensino e a aprendizagem. E aí, voltando na questão da didática. Muitas vezes o professor fala assim: olha, expliquei toda a matéria na sala de aula e ninguém entendeu nada. Será que não houve ali um problema da didática utilizada? Então, é preciso repensar isso? É preciso repensar, é preciso avaliar. Poxa, o que eu fiz ali que não. Será que se eu mudar, será que se eu tentar uma nova, vendo as teorias ali, olha, eu posso experimentar isso? Ó, é porque a prática mostrou o resultado ruim, certo? Então, a gente precisa pensar nisso e isso é importante aí quando a gente está falando de didática. E a relação professor-aluno? O autor propõe uma relação de autoridade sem autoritarismo. Então, essa é uma definição importante colocada pelo Libânio. Veja, o professor é a autoridade em sala de aula. Ele é a autoridade, ele deve ser respeitado, mas sem autoritarismo. E aí, qual é o papel do professor? É o mediador entre o conhecimento científico e o aluno. Ele deve possuir domínio do conteúdo e sensibilidade para a realidade do estudante. Então, o que é dominar o conteúdo? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Imagina que você é um professor de matemática e que você vai dar uma aula de equação de segundo grau.
e você não domina esse conteúdo. Como será a sua aula, né? Você pode ser muito bom de prática, mas se você não domina a teoria, o conteúdo, vai ser difícil, certo? Então, principalmente para passar para outro, né? Então, é importante ter o domínio, né, do conteúdo. Então, é importante que eu estude, que eu veja e tal. E eu preciso estar sensível para a realidade do estudante. Se o estudante tem dificuldades básicas, como é que ele vai fazer uma equação de segundo grau, né? E aí eu preciso trabalhar isso, essas dificuldades básicas que ele tem, para que ele possa atingir a condição de entender a equação do segundo grau, ok? Fazendo aqui um exemplo prático para você entender isso. E o papel do aluno? É um sujeito ativo. Ele não é um balde vazio, visão tradicional, mas alguém que reconstrói o conhecimento a partir de sua prática social. Então, o aluno carrega conhecimentos e, às vezes, é preciso utilizar esses conhecimentos que ele traz do mundo, da vida, na sala de aula. E muitas vezes a gente não quer, que a gente quer fazer a mesma aula para todo mundo, sempre e tal. E aí a gente vai ter dificuldade dependendo do contexto, dependendo da prática social e da realidade daquelas pessoas. Então a gente precisa ter isso em mente, porque muitas vezes o professor chega com uma linguagem que não é daquela realidade social. Muitas vezes as pessoas nem sabem ou nem vivenciaram algumas experiências que nós, professores, tivemos oportunidade de vivenciar. Então a gente às vezes fala num tema, o aluno fala: o que é isso, professor? Ele não sabe, porque aquilo não faz parte do mundo dele. E claro, a gente vai acrescentar aquilo, mas a gente tem que ter, né, consciência de com qual realidade nós estamos trabalhando, ok? Bom, e transformar o aluno, né? Todos nós queremos um aluno um sujeito ativo, curioso, que pergunta: não entendi isso, professor, certo? Isso também é importante. Bom, os elementos do planejamento escolar. Libânio divide o planejamento em 3 níveis. Isso é importante você saber, porque isso cai demais, né? Principalmente as bancas adoram falar, de perguntar quando aparece isso. Planejamento em 3 níveis. E quais são esses, né? O plano da escola, o PPP, que é o guia geral, é aquele mais amplo, que vai conter lá todas as características da escola, o contexto, os seus objetivos, sua meta, né? A linha teórica, enfim, o corpo docente, aquele planão, né? É o PPP, Plano Político Pedagógico, que é geral ali. Aí nós temos o plano de ensino ou de curso, que é a previsão das atividades para o ano em uma disciplina, tá? Então, o que nós vamos abordar ali? Assim como eu faço aqui os planos de ensino de determinados materiais, né? Do curso, enfim, é aquilo que eu vou abordar com os alunos, entendendo que aquele conteúdo ele vai acrescentar aprendizagem para os alunos durante aqueles momentos, certo? Então, toda vez que eu faço, eu vou pensando assim: bom, isso aqui é importante para dar essa visão, estou vendo que o pessoal está com essa dificuldade, etc. Né? Eu vou avaliando. Claro que o meu universo aqui é grande, né? Então, às vezes isso cria algumas dificuldades, mas a gente vai tentando ali alinhar várias questões. E o plano de aula, que é o detalhamento do diário, onde tem os objetivos, conteúdos, meta, avaliação, que já é ali mais direto no dia a dia, certo? O plano de ensino é para um semestre, disciplina, o que nós vamos abordar, tal. Plano de aula é o detalhamento, como nós vamos fazer, né, as avaliações, os métodos que nós vamos usar, quais são os nossos objetivos e os nossos conteúdos. Então, é importante você saber isso. 3 níveis: plano de escola, plano de ensino
e plano de aula. Já caiu muitas vezes isso em concurso, tá? E os componentes do processo de ensino. Então, quais são esses componentes, né? Para Libânio, o ensino de qualidade deve integrar 4 elementos, tá? Então, atenção aqui também, né? Olha só, 3 níveis para o planejamento. Agora, ensino de qualidade, 4 elementos. Os objetivos, o que se pretende alcançar, a dimensão política e pedagógica, né? O que eu quero chegar. O conteúdo, que é o patrimônio cultural e científico da humanidade, que devem ser atualizados e vinculados à realidade social. Eu tenho que conversar com o que está acontecendo, seja localmente, seja globalmente, tá? Então eu preciso conversar. Muitas vezes o professor ele entra numa redoma, né? Parece aquela redoma que protege lá Israel, né? O domo, né? De ferro, ou agora como o Trump quer fazer, o domo de ouro, né? Então, que protege de ah, não, mas está tendo lá um evento super, todo mundo debatendo, discutindo. Não, não, vamos seguir aqui o conteúdo no sentido de não aproveitar, né, essa realidade social que vai, você certamente vai estabelecer a ponte com o que você está lecionando, né? Os métodos não são apenas técnicas, mas é o caminho escolhido para o professor organizar a atividade mental do aluno. Ah, então não é só técnica. Educação não é só técnica. As técnicas são boas, elas funcionam em determinados momentos, né? Mas é preciso todo um olhar para isso, inclusive nesse sentido que a gente escolhe caminhos que às vezes a técnica ajuda, né, a organizar a atividade mental do aluno. Então, mas não é só técnica, né? Se fosse só técnica era fácil, era só aplicar e beleza, ia funcionar, que era uma maravilha. E nós já tivemos isso, essa ideia de que se aplicar as técnicas corretas, o aluno vai aprender, né? Tem gente que fala disso até hoje, né? Tem gente que vende curso dizendo isso. Olha, você usar a minha técnica, você será aprovado em 30 concursos públicos. Não é tão verdade assim, né? Por quê? As pessoas são diferentes. Por isso que é legal a diversidade, vários professores na internet, porque de repente você aprende mais com o meu caminho, né, que eu faço aqui. Aí você aprende mais comigo. De repente você aprende mais com outra pessoa. O meu caminho para você não é tão legal, né? Então, é claro que essa diversidade, a oportunidade que a internet te dá de escolher, eu quero o professor Fábio, eu não quero o professor Fábio, eu acho que ele fala muito, eu não quero ele. É legal. Por quê? Você pode escolher outros professores. Ou você pode até achar, o professor Fábio é legal para algumas coisas, para outras não, né? Então escolho outro. Olha que legal. Na educação, a gente tem uma sala com pessoas diversificadas e lá elas não têm oportunidade de escolher, né? Então, lamentavelmente, né? Talvez aí a gente precisa ter esse olhar sensível para entender que ali aquele aluno eu preciso atuar com ele de uma forma diferente, porque aquele meu estilo não funciona e eu tenho que adaptar o meu estilo também, porque senão eu não vou garantir a aprendizagem daquele aluno. Por isso que o ensino virtual é um pouco diferente do ensino presencial. Muitas vezes o aluno está matriculado ali com o professor Fábio, é o professor Fábio, e aí o professor Fábio tem que ser sensível para entender que aquele aluno não vai tão, né? O professor Fábio fala muito, né? Não sei o quê. Às vezes tem aluno que você precisa ser mais direto, você precisa fazer mais síntese, porque ele gosta, enfim. E aí você precisa casar tudo isso para que o seu método consiga atingir a todos, tá? E a avaliação, que ela deve ser contínua e diagnóstica, servindo para o professor ajustar a sua prática. Exatamente isso. Ali eu vou notar que aquele aluno, do jeito que eu estou fazendo, esse aluno está aprendendo, né?
Então, para ajustar a prática e para o aluno identificar seus avanços. Não pode ser apenas punitivo, e nem deve ser punitivo, tá? Por quê? Não é o objetivo da avaliação ser punitiva. O objetivo da avaliação é ser um instrumento a favor da aprendizagem. Então, ela deve ser contínua, diagnóstica, ela deve servir para o professor ajustar a sua prática. Como eu disse, se muita gente foi mal, eu preciso rever minha prática para tentar buscar algo diferente, algo que tenha melhor resultado, né? Então, nesse sentido, ok? Bom, os métodos de ensino. Libânio classifica os métodos de acordo com a atividade do professor e aluno. Então, o expositivo, a explicação do professor pode ser dialógico. Então, mais ou menos aqui na internet a gente tem essa limitação de ser expositivo e eu vou explicando aqui, né, tentando conversar com vocês. Até outro dia alguém comentou, é legal que você conversa com a gente. Eu procuro ser dialógico, embora eu sei que não tenho o feedback de vocês imediato, mas depois vocês mandam mensagem, eu vou lendo, eu vou avaliando ali, né? E se fosse uma aula ao vivo, vocês podem fazer comentário. O ideal é que o expositivo seja dialógico, né? O aluno possa perguntar, enfim, você possa ali comentar. O trabalho independente são tarefas que o aluno realiza sozinho para consolidar o saber. Isso está bem complicado agora com a inteligência artificial, a internet, então você precisa mediar bastante isso, né? Para que ele realmente consolide o saber dele ali, tá? A elaboração conjunta, que é a interação, o debate, o diálogo entre professor e alunos, isso é muito legal, né? Eu usava muito isso. Então a gente sentar, discutir, né, debater, ouvir a opinião dos alunos, provocar essa opinião, né? E também os trabalhos em grupo, que é a cooperação entre os estudantes para resolver um desafio também é legal, isso desenvolve habilidades ali de interação, de trabalho, né, de divisão de tarefas, então é muito interessante. Então, esses são métodos que você pode utilizar, né? O trabalho em grupo, elaboração conjunta, o trabalho independente, o expositivo e etc. Tá? Resumo, pontos importantes para a prova. Se a questão for sobre Libânio e sua obra didática, as alternativas corretas geralmente defendem, né? Então, o que elas geralmente defendem? A importância da transmissão e assimilação dos conteúdos científicos. E cuidado, né? Porque essa palavra, às vezes, transmissão, dependendo do autor, ela pode soar num contexto muito tradicional, né? Né? Só passar conteúdo. E não é isso. É que o Libânio está falando da importância da escola ensinar, certo? Né? Ensinar. Na escola, ter o processo de aprendizagem. A vinculação do ensino com a prática social do aluno, que é importantíssimo isso, a gente entender o contexto, a vivência dos alunos. O caráter político-pedagógico do trabalho docente. Não existe neutralidade. Eu tenho falado muito isso, e se você tem acompanhado a sequência de vídeos que eu tenho colocado dos autores pedagógicos, eu tenho falado isso. Não existe neutralidade. Por que eu falo isso? Porque começou no Brasil um movimento, né, que, sobre o manto de escola sem partido, na verdade, a ideia ali era escola neutra, né? Porque começou aquele discurso, porque a escola doutrina os alunos, né? Eu acho tão engraçado esse discurso, gente. Sendo engraçado e trágico, né? Uma tragicomédia. Porque, gente, o professor está com dificuldade, às vezes, de controlar a sala de aula, como que ele doutrina, né? Que a doutrina significa você fazer o que eu mando. E para muitos professores é o sonho da vida, né? Você chegar numa sala de aula e falar assim,
Gente, abram todos os cadernos, abram todos os cadernos. Eu vou passar aqui 5 exercícios e vocês vão fazer. Nossa, e todo mundo fazer. Aí você fala, nossa, olha só, que beleza. Isso não acontece. Aí as pessoas começam a inventar outras discussões, etc. Né? Eu estou lendo um livro que fala muito disso. É um livro meio profundo, né? Ah, e trata muito disso, de como que isso vem ganhando força em vários locais do mundo. Mas o que que é? Não existe. Quando você faz uma opção, você tem uma escolha, certo? Mesmo essa que se diz neutra, ela é uma escolha. Então, né, o caráter político-pedagógico é uma escolha, não tem neutralidade. Ah, eu não quero fazer nada, né, não quero discutir nada disso, isso aí eu deixo para os outros. Isso é uma escolha. Então você está a favor de manter tudo como está, isso é uma escolha, né? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha política, inclusive. Tá? A necessidade de planejamento contra o improviso e espontaneismo. Isso é uma coisa que acontece com muitos professores, tá? Infelizmente, um improviso e espontaneísmo na sala de aula. Eu não preparo, eu não penso, aí chego lá de qualquer jeito. Geralmente isso descamba na indisciplina, né, em problemas. Então é preciso pensar a aula. O que que eu vou fazer, como eu vou fazer, né? Porque o espontaneísmo é um risco muito grande, tá? Muito grande de ter problemas, ok? Então, é importante pensar nisso. No planejamento. Vamos para as questões aqui, olha só. Instituto Mais, José Carlos Libânio, afirma que no conjunto de estudos indispensáveis à formação teórica e prática dos professores, a didática ocupa um lugar especial. Com efeito, a atividade principal do profissional do magistério é o ensino, que na aprendizagem escolar do aluno consiste em. Aí vamos olhar aqui as alternativas antes da gente ver aqui aquela dica que eu dou, né? Ó, tem 1 e 3, 2 e 4, 2, 3 e 4 e tem a possibilidade de serem todas. Olha aqui. Né? Por que que eu gosto de fazer isso? Porque já te dá umas informações para você ler isso aqui. Então, ó, que na aprendizagem escolar do aluno consiste, né? A atividade principal do profissional do magistério é o ensino. Olha, essa frase é importante, certo? Então, e que na aprendizagem escolar consiste em dirigir, organizar, orientar, estimular. É correto que se afirmem 1 e 3, 2 e 4, 2, 3 e 4 ou 1, 2, 3 e 4. Então, a atividade principal, vou destacar aqui para vocês de novo, que essa é a cabeça da pergunta, né? É o ensino. Que na aprendizagem escolar consiste em quê? Dirigir, tá correto? Sim. Organizar? Sim. Nós falamos de planejamento, né? Falamos do professor como mediador, orientar, né? Estimular. São características importantes, portanto, gabarito, letra D, exatamente a D de didática, né? Letra D de didática. Dirigir, organizar, orientar e estimular, ok? Então, olha só, análise e comentário da questão. Para José Carlos Libânio, aqui ó, gabarito, a didática é a disciplina que estuda o processo de ensino em sua totalidade. Na sua visão, pedagogia crítica social dos conteúdos, o ensino não é apenas passar a matéria, mas uma atividade intencional e planejada que exige do professor uma postura multifacetada. Então, eu coloco sempre essas questões para a gente acrescentar informações no que nós já vimos. Então, dirigir. O professor dirigente do processo de ensino. É para isso que ele está lá. Né? Ele detém autoridade pedagógica, não autoritarismo, para conduzir a aula em direção aos objetivos. É ele quem coordena as atividades, mantém o foco no aprendizado, certo? Então, é o professor que dirige, né, o processo de ensino.
Organizar, ó. O ensino exige planejamento. O professor organiza os conteúdos, seleção, sequência, os espaços, os tempos, os recursos didáticos, para que a aprendizagem seja possível e não fruto do improviso, né? Orientar. O professor atua como mediador. Ele orienta a atividade mental do aluno, ajudando a relacionar o conhecimento novo com o que ele já sabe, indicando caminhos para superação das dificuldades. E estimular. Como é o aluno, é o sujeito ativo de sua própria aprendizagem, o professor precisa estimular sua curiosidade, seu interesse, sua vontade de aprender. Sem o engajamento do aluno, o ensino não se completa em aprendizagem, tá? Então, é óbvio que são questões essenciais na atividade didática de um professor. Dirigir, organizar, orientar, estimular, né? Principalmente, eu gosto muito dessa última, porque eu acho que às vezes, se você não estimula, imagina o professor que chega lá e fala assim, ó, gente, vocês são aí dessa escola aqui, ó, esquece, isso. Ih, gente, ó, tem gente que já pensou, você já, né? Se você é o cara que desanima todo mundo, o que vai ser? Né? Ninguém vai estar estimulado, obviamente, para buscar nada, certo? Então, estimular é importantíssimo. Bom, que dica, olha aí, né? Que legal. Dica para não errar questões do Libânio. Muitas vezes os candidatos ficam com receio do verbo dirigir, por acharem que é algo que soa como ditatorial ou tradicional. No entanto, em Libânio, a direção do ensino é um conceito técnico e essencial. Para o autor, o professor não pode se omitir. Ele deve assumir o papel de condutor do processo educativo, garantindo que o conhecimento chegue a todos os alunos. Então, o meu objetivo aqui, né, é principalmente alertar vocês. Ah, porque eu vi dirigir, professor, aí pensei, e por que eu estou fazendo essa aula? Porque as pessoas vão comentando comigo. Ah, errei essa questão aqui porque vi que tinha dirigir, achei que dirigir era ditatorial. Eu falei, mas aqui é no contexto do Libânio e tal, né? E aí é importante você entender isso, tá? Para você não errar, porque o nosso objetivo é você acertar e passar no concurso. O ensino é um processo de mediação em que o professor dirige a aprendizagem dos alunos a fim que esses se tornem sujeitos ativos da própria aprendizagem, né? Então, ação do professor, descrição didática de Libânio, planejamento, antecipação das ações, organizações do meio, direção, condução e coordenação do trabalho em sala de aula, mediação, ponto entre o saber científico e a compreensão do aluno, e avaliação, verificação contínua do projeto, do progresso e ajuste da rota. Então esse quadrinho aqui, ó, é excelente para você, né, imprimir, deixar ali na sua mesa, você sempre lembrar disso, tá bom? Então, para não errar questões do Libânio. Instituto Mais, né? Então, o Libânio ressalta que a prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas também o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a transformá-lo em função, eita nós, hein, das necessidades. Então, culturais, pedagógicas e científicas do indivíduo. B, emocionais, cognitivas e afetivas do estudante. C, econômicas, sociais e políticas da coletividade. D, institucionais, administrativas e técnicas da escola. Professor, essa aqui eu erraria porque eu não sei, né? Eu não entendi. A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas também o processo de prover de indivíduos o conhecimento e experiências que os tornam aptos a atuar no meio social e transformá-lo. A questão está dizendo para você. Então, a questão está dizendo meio social, certo? É amplo. Não é apenas do indivíduo, né? Porque aqui é restrito ao indivíduo. Não é
apenas do estudante, ó. Porque aqui restringe para o estudante. Não é uma questão só da escola, é uma questão do coletivo, né? Então, uma questão econômica, social, política, da coletividade, letra C. Olha como isso é mais amplo, né? Não é só ali para mim, embora ter gente que acha que o mundo gira em torno dela, mas é para todos. E envolve aí as questões grandiosas, economia, sociedade, política, certo? Que é muito mais que uma questão administrativa, muito mais que uma questão emocional, né? Então, gabarito, letra C, de casa. Olha aqui, ó. Essa questão aborda a dimensão sociopolítica da educação na visão de Libânio. Para o autor, a educação não é um processo isolado, que ocorre apenas para o desenvolvimento individual, mas uma prática social ligada aos destinos da sociedade. Então, conhecimento para a transformação. Libânio defende que o indivíduo deve ser provido de conhecimentos e experiências culturais, não apenas para se ajustar no mundo, mas para ter ferramentas que permitam transformar a realidade. E aí ele foca onde? Na coletividade, né? Não visa satisfazer apenas desejos pessoais ou institucionais da escola, mas responder às necessidades da coletividade, o povo, a sociedade. E aí, claro, essas necessidades são o quê? Econômicas, está relacionada à produção, trabalho, à subsistência, as sociais, relacionadas à justiça, à igualdade, à convivência, e as políticas, ao poder, à cidadania, tomada de decisões na sociedade. Ok? Gabarito, letra C, de casa. Olha, questão bacana aí para você entender, né? Mais uma, número. Aqui porque né, estão incorretas, né? Então, aqui mais comentários. Embora a educação também atenda às necessidades individuais, né? A visão de Libânia é macrosocial. Ele acredita que o objetivo da escola é preparar o sujeito para atuar no coletivo. Não fica apenas no indivíduo. Se ficar apenas no indivíduo, seria uma visão psicologizante ou liberal da educação, letra A e B. E a D, as necessidades institucionais e técnicas da escola são meios e não fim da educação. A escola não educa para satisfazer a si mesmo, né? Sua burocracia ou técnica, mas para servir à sociedade. E aqui, Libânia é o principal expoente da pedagogia crítico-social dos conteúdos. O nome já entrega a resposta, né? Crítico social. A educação tem um papel na luta social e política, e os conteúdos, o acesso ao saber científico é o que garante que as classes populares possam lutar de igual para igual na sociedade. Esse ponto aqui é muito importante, cai demais, tá? Já perguntaram, inclusive, qual é a tendência, né, que o Libânio apresenta, é a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Questão número 3, também do Instituto Mais. Libânio esclarece que o campo específico de atuação profissional e política do professor é a escola, a qual cabem tarefas de assegurar aos alunos um sólido domínio de conhecimentos e habilidades, o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais de pensamento, letra A, independente, crítico e criativo, B, analítico, reflexivo e estruturados, C, autônomo, sistemático, estratégico, D, flexível, interpretativo e metodológico, né? Essa é uma questão mais difícil, mas vamos lá, tá? Bom, ele fala que o campo específico da atuação profissional e política do professor é a escola. E aí ele tem que assegurar aos alunos um sólido, né, conhecimento de domínios e habilidades. E, claro, ele precisa desenvolver o que tipo de pensamento, né? E aqui a gente tem uma palavrinha-chave, né? Lembrando, pedagogia crítico-social dos conteúdos, né? E a palavra crítica aparece na letra A, de amor, né? Letra A de amor.
Então, ó, a palavra crítica aqui é importante. Crítico, independente e criativo. Ah, mas e o analítico aqui, reflexivo e estruturado, não é isso que ele está colocando, nem autônomo, nem sistemático, estratégico, flexível, interpretativo e metodológico. Não é isso que ele está colocando. Ele coloca que tem que desenvolver aí o pensamento independente, crítico e criativo. Vamos ver aqui os detalhes dessa questão, que é um pouco mais complexa, né? Mas eu achei importante trazer aqui para vocês. Então, olha só, essa questão reflete o objetivo da crítica social dos conteúdos, por isso que eu citei ela. O sólido domínio de conhecimentos não é um fim em si mesmo, acumular informação, mas o meio para desenvolver ferramentas mentais superiores. Então, pensamento independente. O aluno deve ser capaz de pensar por si próprio. E por que é importante isso, gente? Porque hoje as pessoas estão pensando pelos outros, né? Vocês já ouviram falar da história do influencer. Então o cara influencia e a pessoa, ela não pensa por ela, né? Ela vai na onda ali, deixa, né? Segue ali as coisas. Por isso que tem aluno que faz desafio maluco e acaba se machucando. Porque ele, às vezes, é uma falta desse pensar, falar, não, gente, espera aí, né? Eu não vou fazer isso, né? Isso não tem sentido. Mas tem muita gente que está sendo repetidor, né? Na política também, repetidor de ideias. Ah, porque eu vi o cara falando no TikTok e tal, olha, né? Vi o cara lá no. Né? E aí, aqui ele está falando, não ser um repetidor das ideias do professor e dos livros didáticos. Eu estou ampliando essa discussão porque hoje a internet ela consome as pessoas e as pessoas param de raciocinar, né? As pessoas repetem. Olha, você viu lá? Olha, é porque usou dinheiro da Lei Rouanet. E a pessoa repete sem checar a fonte, sem verificar, e aí ela vai reproduzindo fatos que não são reais, fake news, né? Então, isso é não ter pensamento independente. Autonomia intelectual é que liberta o sujeito. É isso. Liberdade não é os outros que pensam por mim, certo? Eu tenho que ter minha capacidade de pensamento independente. O pensamento crítico é a capacidade de analisar a realidade, identificar contradições sociais e não aceitar os fatos como naturais ou imutáveis. É o conhecimento científico servindo como lente para ver o mundo. Então, preciso ter esse pensamento crítico. E ele está muito ligado a essa ideia de que a gente, na falta do pensamento crítico, as pessoas estão aí, né, comprando qualquer coisa e acreditando em muitas coisas que não são fatos, não são verdades, né? Vivendo em bolhas de acordo com os algoritmos que a pessoa olha, enfim. Né? Então, precisamos ter pensamento crítico e criativo. Libani acredita que ao dominar os fundamentos da ciência e da cultura, o aluno ganha base para criar soluções, imaginar novas realidades e transformar o meio social onde vive. É importantíssimo isso, né? Porque a gente precisa realmente pensar. Nós estamos vendo aí problemas ambientais, né? Problemas econômicos, problemas sociais. É preciso pensar novas formas, realidades, para que a gente possa encontrar soluções. Porque as outras estão corretas, né? Embora as palavras nas alternativas como analítico, autônomo, reflexivo sejam positivas e apareçam em outros contextos educacionais, a tríade dependente, crítico e criativo é a terminologia clássica utilizada por Libani em sua obra didática para descrever as capacidades intelectuais que a escola deve formar. As alternativas B, C e D trazem termos que flertam com visões mais voltadas para a psicologia cognitiva ou para a gestão de competências.
enquanto o Libânio mantém um vocabulário vinculado à filosofia da educação e à formação da consciência política através do intelecto. Tá bom? Então, pensamento independente, crítico e criativo. Professor, viu o crítico aí nessa alternativa? Era a chave para você acertar, ok? Destaque, né, para o concurso. Para Libano, a escola tem uma função política específica: ensinar bem. Ele argumenta que, se a escola não ensina o conteúdo, o conhecimento, o aluno das camadas populares fica em desvantagem social. E isso é importante para a gente entender o papel, né, o que o Libânio está colocando. Se a escola ensina de forma mecânica, o aluno não desenvolve o pensamento crítico. Portanto, a tarefa do professor é garantir o conteúdo científico para gerar a emancipação do pensamento. Vamos para mais uma? Ó, Instituto Mais. José Carlos Libânio esclarece que as instituições sociais, como as escolas, pressupõem objetivos que deem sentido às ações educativas, levadas a efeito frente a demandas políticas, científicas, culturais ou sociais, né? E aí, gente? Aqui, hein? Ó, vamos lá. Instituições sociais como as escolas pressupõem objetivos que deem sentido às ações educativas levadas a efeito frente às demandas, e aqui, letra D, sociais, né? Ah, professor, mas as culturais, as políticas e científicas não são importantes? Sim, mas aqui levando à frente as questões sociais. E lembra que ele é autor da teoria crítico-social dos conteúdos, né? Então, o que ele fala? A escola não é uma ilha isolada, ela é uma instituição social que responde, né, às necessidades dessa sociedade em qual está inserida. Veja que ele coloca aqui, ó, instituições sociais, né? Então ele coloca aqui na pergunta. E o sentido das ações educativas Libano argumenta que os objetivos da escola não nascem do nada ou apenas da cabeça dos professores. Eles são formulados para responder demandas sociais. Ou seja, a sociedade espera que a escola cumpra a função de transmitir a cultura, os conhecimentos e os valores necessários para a vida em coletividade. E a escola, como parte da prática social, na pedagogia crítico-social, a escola deve partir da prática social. Ou seja, a sociedade demanda e como o aluno vive. É a importância do contexto, a importância da realidade. Né? Partir dessa prática social, você abre um caminho para o conhecimento significativo e para que o aluno aprenda. Então ele coloca, para elevar o aluno ao nível do conhecimento sistematizado, retornando depois para transformar essa mesma prática social. Portanto, o gabarito letra D de didática, certo? Por que as outras estão corretas? Né? Embora as dimensões social, política façam parte do universo escolar, a palavra-chave que engloba todas essas demandas no pensamento do Libânio é a dimensão social, né? E a política, ele coloca, é um aspecto da demanda social. Para Libânio, a educação é sempre um ato político, mas o objetivo da instituição como um todo, é responder à sociedade, à demanda social. As científicas, a ciência fornece o conteúdo, o que ensinar, mas a razão de existir da escola é a necessidade social de socializar esse conhecimento científico. Culturais, a cultura é objeto de trabalho da escola, mas a escola existe porque a sociedade demanda a preservação e a renovação dessa cultura. Ou seja, o termo social é o que acaba englobando todos os outros termos aí, certo? Mais uma questão, Instituto Mais, Libânio revela que pela participação na organização e gestão do trabalho escolar, os professores podem aprender coisas como 1.
tomar decisões individualmente. 2, formular o projeto pedagógico. 3, guardar para si suas preocupações. 4, desenvolver o espírito de solidariedade. E 5, assumir individualmente a responsabilidade pela escola. E 6, investir no seu desenvolvimento profissional. E aí tem aqui a A, 1, 3 e 5, B, 2, 4 e 6, C, 1, 3, 4 e 6 e D, todas, né? Bom, aqui, gente, essa questão é mais tranquila, né? Que o Libânio está falando o tempo todo do coletivo, né, do trabalho em coletivo. Então, não, obviamente, não é tomar decisões individuais, né? Se a gente tem que pensar no coletivo, a gente já descarta um, porque não é isso, né? A participação, a gestão envolve a todos e o professor precisa aprender a trabalhar coletivamente. Aqui a gente eliminava a C e a D, só com essa, né? Mas, vamos olhar, formular o projeto político, formular o projeto pedagógico, tá ok, né? Guardar para si, ó, mais uma vez individualizante aqui, ó. Guardar para si suas preocupações, tá errado, né? Desenvolver o espírito de solidariedade, tá correto, ó. E aqui tem, opa, aqui, ó, tem a 2 e tem a 4, né? Assumir individualmente, ó, mais uma postura individual aqui, tá errado, certo? E investir no seu desenvolvimento profissional, está correto, ó. E aqui a gente vê que as corretas estão na letra B, né? B de bola, certo? Portanto, B de bola, né? E aqui a explicação: gestão democrática participativa, né? A visão do Libânio. Aí não é apenas uma tarefa administrativa, mas um processo de formação continuada. E aí ele coloca: formular o projeto pedagógico, correto. Construção do PPP é uma atividade coletiva, onde todos devem participar. Desenvolver espírito de solidariedade, correto. A gestão democrática baseia-se na cooperação, na responsabilidade compartilhada. Então está ok. Investir no desenvolvimento profissional, sim, a capacitação é importante. É um lugar de aprendizagem para os alunos e também para os professores. Reflexão é um tema importante e faz parte do aperfeiçoamento profissional, certo? E as outras estão erradas, aqui, ó, né? Gestão democrática, as decisões devem ser coletivas, não individuais, como eu falei. Guardar para si suas preocupações, a participação exige o diálogo e o compartilhamento de problemas para que sejam buscadas soluções em grupo. E assumir a responsabilidade individualmente, a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da escola deve ser partilhada, o que a gente chama de corresponsabilidade. Nenhum profissional carrega o peso de uma instituição sozinho, tá? Porque é um trabalho coletivo, né? Então, por isso as outras estão erradas. Bom, Libânio, né, destaca a escola como organização aprendente. Libânio enfatiza que a participação na gestão gera um saber de experiência feito, dialogando aqui com Paulo Freire. Quando o professor participa das decisões, ele compreende melhor a estrutura da escola, torna-se mais comprometido com os resultados e supera a visão fragmentada de o que acontece fora da sala de aula, não é problema meu, né? Então ele passa a se envolver ali com a escola e claro que o resultado é melhor. Bom, mais uma, a última, chegando na última aqui, Instituto Mais, para a gente terminar aqui. Libânio salienta que é preciso a colaboração da escola para a revitalização da formação ética, atingindo tanto as ações cotidianas quanto as formas de relações entre os povos, etnias, grupos sociais, no sentido de reconhecimento das diferenças e das identidades culturais. Além disso, ao lado do conhecimento científico e da preparação para o mundo tecnológico e comunicacional, é necessária a difusão de saberes socialmente úteis, como o fortalecimento e a divulgação do mérito individual,
valorização da competição acadêmica, formação continuada e diplomação e a busca pelo sucesso econômico. B. Incentive a formação ao consumo cultural global, a adaptação às demandas do mercado, da profissionalização e da capacitação, a padronização dos comportamentos sociais. C. O desenvolvimento e a defesa do meio ambiente, a luta contra a violência, o racismo e a segregação social, os direitos humanos. E D. A expansão e fortalecimento da produtividade escolar, a maximização do rendimento dos estudantes, processos avaliativos e resultados externos, adequação às exigências empresariais. Bom, essa aqui também está fácil, né, gente? Por quê? O Libânio é um cara que vai trabalhar a crítica social dos conteúdos, a escola como para a transformação social. Então, ele jamais vai enfatizar aqui o mérito individual, competição acadêmica, né? Sucesso econômico. Não é disso que ele está falando, tá? Também ele não está falando de consumo da cultura global, padronização de comportamentos. Isso vai totalmente contra o que o Libânio diz, né? Porque é a valorização da diversidade, não da padronização. Demandas do mercado, ou seja, é uma visão liberal. Se nós temos que atender o mercado, né? Que não é o foco do Libânio, que ele está numa tendência progressista, não numa tendência liberal. Se fosse uma tendência liberal, sim, combinaria as demandas do mercado, mas para o Libânio, não, né? Aqui, ó, adequação às exigências empresariais, não, ele está falando da transformação da sociedade, né? Maximização do rendimento dos estudantes, fortalecimento da produtividade. Isso aqui são todas visões muito liberais da educação. O que ele está falando é desenvolvimento e a defesa do meio ambiente, luta contra a violência, racismo, segregação social e direitos humanos. Portanto, gabarito letra C, né? E aqui, ó, letra C, o gabarito, né? Questão, a visão de Libânio sobre os temas transversais e a função social da escola. E aí, claro, para o autor, a educação não pode ser apenas conteudista, no sentido técnico. Ela deve formar também, né, para a cidadania. Então, Libânio argumenta que, além da base nacional, ciência, matemática, a escola deve integrar saberes que ajudam o aluno a atuar em um mundo complexo. Esses saberes são socialmente úteis porque visam o bem comum e a sobrevivência da sociedade. A ética e a diversidade, a questão menciona a revitalização da formação ética, reconhecimento das diferenças. Portanto, a resposta deve ter temas que contenham justiça social, preservação da vida, ecologia, direitos humanos e antirracismo. Temas são pilares de uma educação emancipatória. Ao lutar contra a segregação e o racismo, a escola cumpre sua função política de formar cidadãos conscientes e comprometidos com a coletividade. Ok? Então, essa essência aí do pensamento, isso que eu falo que é o DNA da educação, né? Que eu tanto enfatizo aí nas aulas para você não errar. E, obviamente, a A, B e D, elas estão ligadas ao neoliberalismo e ao mercadismo na educação, né? Visão que o Libânio critica. Mérito individual e competição, né? O Libânio defende cooperação, solidariedade, consumo cultural global. O autor propõe que o aluno seja sujeito da sua cultura, que a escola prepare para o trabalho, sim, mas com consciência crítica e não apenas para se adaptar às exigências do mercado. A produtividade escolar e exigências empresariais. Essa visão trata a escola como uma empresa, o gerencialismo. Libânio defende a eficiência pedagógica focada na aprendizagem do aluno e não no lucro ou nos resultados puramente estatísticos, certo? Bom, então, para a gente encerrar aí o didática, qual é a função da escola? Ensinar bem. Né? E por que o Libânio ele fala dessa função política específica da escola? Se a escola não ensina o conteúdo, o conhecimento, o aluno das camadas populares fica em desvantagem social,
melhores universidades, os melhores, né? Vão ser acessados por aqueles que não são das camadas populares. Se a escola ensina de forma mecânica, o aluno não desenvolve o pensamento crítico. E não desenvolver o pensamento crítico é mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? De muitas pessoas serem influenciadas, vivem através de influencers, né? Nada contra os influencers. Eu acho que eles têm um papel, mas a gente precisa ser crítico. Ah, tem influencer que eu gosto? Tem, né? Que dá dica boa de livro, né? Tem influencer, e até eu já fui chamado de influencer. Ah, o Pablo agora é influencer de concurso. Então, mas assim, a gente não dá para também, né, aceitar tudo que a pessoa fala, sem de uma forma mecânica, a gente precisa ter crítica também. Portanto, a tarefa do professor é garantir o conteúdo científico para a emancipação do pensamento, ok? Bom, próximo tema vai ser gestão democrática da escola pública, do Vitor Paro, né? E assim a gente encerra, lembrando que esse conteúdo em PDF está disponível para você. E tem vários autores, tem o Mapasso, tem o Vitor Paro e tem também o Libânio, tá bom? Grande abraço. Se quiser, entra na descrição do vídeo e clica lá na plataforma Hotmart ou através do e-mail também você consegue adquirir, certo? Um grande abraço e até a próxima.